Admob. Então, aqui eu ganho diário em dólar e aqui eu ganho pendente que ainda não foi pago. Então, se eu não me engano, pode tirar a partir de R$100. Porque aqui, como era empresa, a gente teve uns probleminhas burocráticos lá para tirar o dinheiro. A gente só conseguiu tirar depois que passou de $500, eu acho. Então, aqui ele vai contabilizando isso e esse é o valor que você vai poder tirar depois, né? Então, você consegue nesse serviço web acompanhar todo o rendimento. Só eu comentei com vocês da importância de vocês chegarem até o final do processo, submeterem a aplicação para a hora, para terem essa experiência de analisar as estatísticas dos seus aplicativos, o resultado deles, mesmo que seja o resultado ser $1 ou $2 por dia, ou, né, que no final das contas vai dar, sei lá, R$40, mas pode ser pouco dinheiro, mas só de você ter essa percepção de como é que essa dinâmica vale a pena. Então, de novo, em vez de pensar numa aplicação super complexa, pensar numa aplicação que seja factível até chegar ao processo final dela de submeter ela para a hora. Não, e R$40, como o Eduardo falou, né, não é tão pouco assim, porque a assinatura do Google, se eu não me engano, é $25 ou reais, eu não lembro. Dólares, né? Então já é quase o valor da assinatura para você pagar. Então, lembrem que para desenvolver aplicações, você vai ter custos que você vai ter que arcar para poder se tornar desenvolvedor em cada plataforma dessa. No iOS é $99 anuais e aqui $25 anuais no Google. Então, os dois têm custos. E eu acho até isso interessante, eu acho legal, porque isso dá uma meta para você de valor para você atingir, né? Porque, por ano, se eu não ganhar $100, tem alguma coisa errada. Eu não estou conseguindo nem pagar o custo da minha assinatura naquela plataforma. Então, isso é uma meta, né, para você atingir. Pelo menos isso, e aí dali para frente você tentar manter e ampliar. Como Eduardo pediu para eu citar um exemplo de uma aplicação que eu desenvolvi 3 aplicações no iOS e uma das 3 aplicações sozinha, ela conseguia fazer um rendimento melhor e ela pagava a minha assinatura anual. E era uma aplicação que eu nem cuidava muito. Eu criei as aplicações, a gente lançava lá, eu e mais 2 amigos, e as outras 2 não vendiam muito, uma era gratuita, a outra era vendida, mas não vendia muito. E a terceira, que era vendida, essa conseguiu vender assim, bastante, entre aspas, o suficiente para pagar a assinatura anual. Então, apesar de não ser uma aplicação que eu cuidasse, que eu lançasse atualizações, que eu ficasse olhando bugs, acompanhando, né, para poder evoluir a aplicação, ela vendeu relativamente bem. Então, uma aplicação bem cuidada, né, que eu chamo, uma aplicação que você acompanhe, que você evolua, que você trabalhe ela, com certeza você vai conseguir um ganho melhor. Um ganho que você pague a assinatura e aí o que vier depois é lucro, né? Lembrando que, percebam, vocês podem fazer esse tipo de atividade ao mesmo tempo que vocês trabalham fazendo esse tipo de atividade. Então, se você tiver um ganho a mais, sei lá, $100, já é alguma coisa, né? R$200, dá para tomar algumas cervejas. Então, aqui a gente tem a tela do AirPush, que também vai indicar os ganhos dele. O AirPush, ele é um serviço de gerenciamento de propaganda diferente do outro que eu mostrei ali, do Admob, que é do Google. Então esse daqui ele trabalha daquela forma que eu falei, né? Ele coloca telas para aparecer na sua aplicação, subtelas, né? Que tapam a aplicação toda, o usuário tem que ver, fechar e tal. Então ele é mais evasivo, mas ele remunera melhor, ele remunera mais do que a propaganda normal, até porque ela tem um ônus, né? É natural. Aqui também aqui é a evolução de downloads, eu acho. Não, aqui é de impressão. Ou seja, de quantas vezes aquela propaganda apareceu no seu aplicativo. E aí dá para ter uma noção de quantas vezes o seu aplicativo foi aberto, né? Aquela detectando a tela apareceu. Aí o número de cliques, né? Porque o número de cliques é que faz a remuneração. Remunera no momento que alguém olha aquele banner e clica naquele banner. No caso aqui o número de cliques é 437, mas se você quiser ver o gráfico do número de cliques... Ia depender da área, né? Por exemplo, que aqueles banners, é tipo um leilão, né? A depender de quem está pagando por aqueles banners, pode pagar um pouco mais ou um pouco menos por cliques. Não custa por clique.
é um custo por clique, mas esse custo por clique ele é negociável, entendeu? A depender... A pessoa diz quanto ela quer que o seu clique vale. Exato, exato. E aí, assim, por exemplo, se você tem áreas mais... os usuários pagam um pouco mais, por exemplo, anúncio de um banco como o Bradesco, então ele pode pagar um pouco mais pelos aqueles banners e logicamente pelo clique, né? Mas quem decide qual anúncio que vai passar é o Google? Não. Quem decide tipo aonde vai passar... Não, esse daqui não é Google, tipo não. de anúncio. Não, tá. Esse é o Mas Ué, poxa, é Google também? Não, essa tela não é... Ah, essa é do AdMob. do AdMob. Ah, tá. E aqui, inclusive, a gente tem também os valores diários, né? As taxas diárias ali de clique, de custo, de impressão. Que anúncio vai passar no seu aplicativo? É o Google. É ele que vai. Mas você diz mais ou menos lá qual é a área, né? É para games, é para, né, o tipo de. Aqui também outra. Aí está mostrando a venda mesmo, né? Sabe? Olha a imagem ali, ó. Aqui. Uma pintura mágica ali, uma aplicação. É a venda interna aqui. Né? Vendeu, não. Aquela primeira ali vendeu uma aplicação efetivamente. É, 99 centavos vendeu uma aplicação. 49 venda interna. 49 foi uma venda de imagem. E aí é mais ou menos assim que você vai vendo diariamente as vendas que vão. Né? Eles vão ter algumas variações de tela, mas você acompanhar níveis diferentes. Aí depois o Google já faz abaixo, né, os 70%. Né? Você fica com 70% e fica com 30%. As duas plataformas têm essa característica. Elas, no serviço delas, tanto de venda quanto de propaganda, eles ficam com 70%. De propaganda, nem tanto, porque ele já passa o valor acertado. Mas a venda, por exemplo, se você diz que sua aplicação vai custar 99 centavos de dólar, você vai ficar com 70% desse valor. Então, nas duas plataformas, além do valor anual, você só recebe 70% do valor. Então, quando eu mencionei que aquela minha aplicação, ela pagava o custo da assinatura anual, eu já estava contando isso com os 70%, o valor líquido de quanto eu recebi. Eu recebi R$199 na época o dólar estava mais baixo e a assinatura anual era 170 e alguma coisa. Então, lógico que uma assinatura você pode desenvolver quantas aplicações você quiser. Então, essas são algumas estratégias, né, que você pode explorar para poder ter ganho ou não. Na próxima parte aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte do negócio. Se você está vendo... Diga. Com relação ao preço do aplicativo, você falou que no caso, uma vez que você pagou a aplicação, você não pode mais cobrar por ela, nem fazer nada, não é isso? Você pode fazer vendas internas somente. Isso, mas vem cá, eu já cheguei a ver os aplicativos que mudam a política de venda ou que botam tipo desconto, 50% de desconto. Isso você pode fazer. Então, no caso, por exemplo, botei R$2, e aí o cara comprou, beleza, ele vai ter sem autorização. Mas depois eu posso modificar esse preço? Você pode botar de graça, o cara vai tentar te matar também, mas pode. Só a partir daí, você baixou aí. Eu já fiz isso por experiência com uma das aplicações, era paga, voltei para gratuita, depois voltei para paga. Tive algumas reclamações. Acho que no Android pode não. No Android, se você colocar um valor, é aquele valor, você pode dar depois um desconto para baixo. Não para pagar. Aí mas você não pode o quê? Aumentar? Pode mudar o valor? Você não pode mudar o valor, né? No iOS você pode fazer o que você quiser. Mas tem que checar, você pode mudar o valor, mas eu me lembro de a gente ter feito a aplicação, ter trocado de nome, porque a gente queria simplesmente trocar o valor da aplicação. Então, eu fiz isso, mas a título de experiência. Eu queria testar as duas modalidades com a mesma aplicação e tal, mas se não for para isso, eu não aconselho que vocês fiquem mexendo, principalmente de sair de pago para gratuito. Porque o cara já pagou, se você muda para gratuito, você vai criar uma antipatia com aquele cliente, com aquele usuário que baixou sua aplicação. Então, pense bem antes de botar o preço da aplicação ou traçar a sua estratégia para ela. Percebam que não... eu particularmente acho errado você ter uma política apenas. Eu vou só lançar aplicativo gratuito e vou cobrar propaganda. Eu vou só lançar aplicativo pago e tal. Você tem que ter mescla um pouco de tudo, até porque cada aplicação vai ter um uso diferente. Você vai ter uma aplicação que vai ser, por exemplo, útil, mas que não justifica pagar. Que é interessante, muita gente vai baixar se for gratuito, mas talvez ninguém baixe se for pago. Então você tem que avaliar isso.
Eu fiz uma aplicação mesmo era simulador de imposto de renda, você botava os valores, não tinha todos os detalhes que nem tem no sistema da Receita, mas você, a grosso modo, colocava os valores, as deduções, e ele dizia quanto de imposto você ia pagar. Esse aplicativo era interessante, mas não valia a pena o cara pagar, porque ele vai ter o aplicativo da Receita para poder fazer o imposto de renda dele detalhado. Mas se ele quisesse fazer uma consulta rápida, ele podia usar aquele aplicativo. Então foi um aplicativo que eu utilizei mais para divulgação, botei gratuito, tinha uma propaganda lá, mas que eu nunca usava a propaganda para fazer propaganda terceiro, eu sempre fazia propaganda das minhas aplicações pagas. Às vezes eu deixava sem aparecer um tempo, para ficar tranquilo com o usuário, e depois eu colocava quando eu queria divulgar mais alguma coisa das minhas aplicações pagas, divulgar um pouco mais. Então, eu acho que você tem que mesclar as estratégias. Vai ter aplicativo que você vai fazer que vai ser bom o suficiente para você vender. Pois isso daqui é útil, o pessoal vai querer pagar para poder usar isso daqui. Ou não, né? Então você tem que mesclar um pouquinho. Vale lembrar que isso é interessante pelo seguinte, você pode vender uma aplicação, para o usuário, a aplicação custar $1, é R$2, R$3, R$4, você pode chegar até $2. Então não é um valor significativamente alto. Mas você tem uma maneira de potencializar isso enorme, porque você está botando uma loja que o mundo todo vai ver. Então, pessoas do mundo todo podem baixar a sua aplicação. Se sua aplicação for, vamos dizer assim, universal, né, que sirva para qualquer tipo de região, de local, de país, você pode vender ela no mundo todo. Se você vender 10 mil aplicações a $1, são quase R$20 mil, né? É R$2 o valor. Então, o valor é baixo para o usuário, mas o retorno para você pode ser interessante, vai depender do que seja feito. Então, por isso é que é bom você mesclar as estratégias para poder você extrair o melhor de cada aplicação. Então, essa parte aqui que a gente vai falar hoje é a parte do plano mais voltada para eu coloquei ali plano de negócio, mas eu diria que mais voltada para a concepção da empresa. Então, se você vê que sua aplicação está indo bem, que você está ganhando dinheiro, que você pode visualiza que você pode passar para o próximo passo, que é abrir uma empresa, então a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Antes eu só queria deixar uma coisa clara, eu particularmente não recomendo que você, eu quero desenvolver um aplicativo móvel, vou abrir uma empresa. Não. Você quer desenvolver um aplicativo móvel? Desenvolva, jogue lá na loja, teste, venda, vê se dá dinheiro, vê se dá resultado. Quando você começar a precisar eu preciso de design, eu preciso de outro programador, converse com outras pessoas, vá desenvolvendo, vá fazendo. Só abra a empresa se você tiver o cenário perfeito ali de que as coisas já andaram, já estão dando certo e você vai abrir um CNPJ porque vai facilitar outras coisas. Porque depois que você abre um CNPJ, aí vem um monte de coisas que você vai ter que pagar, de encargos, uma série de questões de legislação, principalmente brasileiras, que podem travar muito o seu negócio. Então, se você vai partir para um negócio de fato e não mais com uma coisa em casa que você está fazendo sozinho, você tem que pensar bastante antes de fazer isso. Porém, se você for passar para essa parte, então a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas aqui. No livro desse cidadão aqui, Eric Ries, sei lá, Startup Enxuta é o nome do livro dele, ele traz algumas dicas de como você lidar com uma startup, né? De como você tratar as ideias de uma startup. Na concepção dele, uma startup é uma empresa, né, vamos dizer assim, não precisa ser uma empresa, mas uma organização, um empreendimento que visa trabalhar com algo que vamos dizer assim, não é que nunca antes foi trabalhado, mas é algo que é inesperado, algo que pode dar resultados controversos, que você não sabe qual é o resultado daquilo. Então, se a empresa vai trabalhar, o Google, quando começou a trabalhar com busca, ele estava trabalhando num campo que ninguém sabia onde ia dar, se podia dar resultado ou se podia não dar resultado. Então, aquilo era uma startup naquela época, o Facebook. Então, sempre que você está trabalhando num terreno que é inóspito, vamos dizer assim, empresarialmente falando, você está numa startup, porque você não tem noção do resultado que aquilo pode gerar ou não. A gente só conhece os casos de sucesso de empresas que abriram novos nichos de serviço que ninguém via como dar dinheiro e depois deram. Né? Foi o Google, tem esse exemplo, que ninguém sabia como os caras iam ganhar dinheiro e no final eles ganharam, o Facebook também, mas existem várias outras empresas que devem ter caído na mesma situação e devem ter fechado porque não tiveram como remunerar, como ganhar dinheiro.
Então, sempre que você pensar no startup, pense no empreendimento, numa empresa, numa organização que está trabalhando no empreendimento que é incerto, né? Que não tem certeza de que aquilo pode dar resultado ou não. Então, a ideia básica do livro é reduzir essa incerteza, né, desse cenário de qualquer startup. Então, o que é que ele aconselha, né? Aconselha, vírgula, o que é que ele, depois de vários anos trabalhando com startups diferentes, ele percebeu o que é que dava um resultado melhor para o universo de uma startup. Você conceber ideias, conceber hipóteses de serviços ou de aplicações, ou seja lá o que for, de sistemas ou de qualquer outra coisa no âmbito da startup, validar isso de forma rápida com o usuário, com o cliente, com o mercado e desenvolver e implantar. Percebam que o desenvolver e implantar ficou por último. Vocês podem falar, mas como é que eu vou testar, como é que eu vou fazer tudo se eu vou desenvolver por último? A parte mais custosa do processo está aqui, no desenvolvimento, na implementação do processo. Percebam que eu não estou falando aqui só de software. Pode ser qualquer outra coisa, sei lá, um advogado que esteja entrando numa área nova. Então, antes dele implementar aquele serviço novo, ele tem que conceber a ideia, lógico, e validar essa ideia no mercado, de alguma forma, da maneira mais simples possível. Se a gente estiver falando de software, eu posso falar de prototipação. Você faz um protótipo, mostra para o usuário, pede para ele usar, pergunta para ele se aquilo está bom ou não está bom, você tenta validar de alguma maneira. Cada software, cada aplicação que você queira fazer, você vai ter formas diferentes de você validar melhor, e você ter uma validação mais assertiva. Mas o importante é você conceber, validar, para depois desenvolver e implementar. E aí percebam, isso vai virar um ciclo, porque você não vai desenvolver toda a ferramenta de uma vez só. Você vai desenvolver só o que for necessário para você testar o próximo passo da ideia. Se a gente fosse imaginar, sei lá, o Facebook, se ele fosse colocado nesse esquema aqui no início. Então, primeiro, a gente faria, sei lá, um protótipo de tela com a foto do usuário e as informações pessoais e mostraria para o pessoal, você queria ter um sistema onde você pudesse cadastrar suas coisas e aparecer assim, você podia ver outras pessoas, você podia ver essas informações e tal, o cara ia dizer sim ou não. Beleza, você ia refinar, tirar o que o cara não gostou, colocar outras coisas. E aí, qual seria o próximo passo? Desenvolver aqui algo que consiga minimamente mostrar ao usuário alguma evolução daquilo, um passo à frente, em cima das certezas que você tirou da validação. Então, se o usuário, eu gostei da ideia de olhar a tela das outras pessoas, mas eu não quero, por exemplo, que ele saiba, sei lá, a minha idade, eu não quero que ele saiba onde é que eu estou trabalhando. Então, você vai refinar aquilo. E quando for necessário entrar com software para fixar aquilo que você já validou, aí você entra com software, porque você já tem uma certeza, né? Um pouquinho mais de certeza, então você pode entrar com o trabalho de desenvolvimento e de implantar. E aí você vai evoluindo. Você, em cima desse desenvolvimento, você vai conceber novas coisas, vai validar de novo e vai desenvolver de novo. Até esse ciclo ficar maduro. Ele mostra conta várias histórias de empresas que fizeram o a mais, né? Investiram demais naquela ideia e aí depois perceberam o seguinte: quando estavam investindo naquela ideia assim, que alguns recursos, algumas funcionalidades que tinham certeza que eram as melhores funcionalidades, ao entorno sempre aparecia alguma coisa que os usuários queriam até mais do que aquela funcionalidade pensada originalmente. Só que, como já foi feito um investimento tão grande naquela funcionalidade que se imaginava que o mercado queria, já não tinha mais fôlego para, né, agora investir no que realmente daria certo. E esse era o grande problema, né? Porque todo mundo, vocês fazem um curso de software, né? De análise de sistema, ou ciência da computação, Sistema de informação. É ciência da computação, a gente pensa como ciência da computação. A gente trata eles como... Tudo bem próximo. Então vocês sabem qual é o custo de desenvolver um software. Vocês fazem uma prova aqui de Eduardo, vocês levam bastante tempo para fazer uma prova. Imagine que fazer um software é fazer, sei lá, 10.000 vezes mais do que aquilo ali. Aquilo ali é um pedacinho de um sistema. Então, o custo para desenvolver um software é altíssimo em termos de mão de obra, em termos de trabalho. Então, isso, quando você coloca isso na frente, você está aumentando exponencialmente o risco do negócio. Você está jogando o risco lá para cima. Porque se der errado,
você já gastou todo o esforço, todo o dinheiro, todo o tempo aqui. Então, por isso ele recomenda que você comece daqui. Porque nem toda empresa vai ter o Steve Jobs, que sabe o que todo mundo quer, que desenvolve da cabeça dele e tudo dá certo. E o cara até já morreu, então ninguém mais tem isso hoje. Então, é isso que ele menciona lá. Ele dá um exemplo lá do... ele foi um dos caras que estava na equipe que desenvolveu o Second Life. É um software, um jogo, não sei direito o que é aquilo. Mas é um software de realidade aumentada que você tem uma vida virtual ali dentro. E ele foi desenvolvido nesse conceito aqui. Então, primeiro, concebia essas ideias, validava para depois gastar o... A gente vai ter de 20 a 30 minutos para o outro compromisso. Então, Eu só quero comentar em relação desse livro que nós, da área técnica, sempre a gente quer ter um pensamento, às vezes, de oferecer até mais complexidade do que o usuário quer. Isso em aplicações para dispositivos móveis, eu diria assim, também entre o sucesso e o insucesso, está nesse limite do que a gente quer oferecer. Às vezes a gente quer oferecer demais e a gente complica demais. Ou seja, o que é que significa complicar demais? Significa que aquela aplicação vai levar mais tempo para ser desenvolvida e significa também que quando o usuário final pegar aquela aplicação, ele provavelmente pode rejeitar a sua aplicação porque está complexa demais. Está difícil de usar, né? O cara não consegue usar. Tem dificuldade de pensar com a cabeça do usuário final. Muitas vezes o usuário final está interessado, a gente até brincou aqui, uma aplicação que ajude a fazer um selfie. Aí, mas é uma coisa muito simples, só vai agregar um recurso, mas pode ser que ele esteja interessado somente naquela questão pontual e aquilo ali para ele seja o suficiente. Né? Eu contei uma história aqui, a aplicação que Silvio fez, que era parecida com o Easy Drive. O Easy Drive tinha 200 funcionalidades. Silvio tirou uma funcionalidade e ganhou bastante dinheiro. Das 200, ele só entregou um aplicativo com uma. E foi um aplicativo que baixou mais. Foi aquela de botar no Viva Voz? Isso, a mensagem Viva Voz no carro. Então, é isso. A gente tem que pensar um pouco com essa cabeça do livro do Eric Ries, Startup Enxuta, não, porque às vezes a gente quer agregar demais, quer entregar demais, e quem está na ponta está com outra percepção que é... Eu até falei isso para vocês, é porque minha aplicação é muito simples, mas se ela for muito simples, útil, que bom, você vai fugir da complexidade do desenvolvimento. E até nos sistemas convencionais, você vê o Gmail, por exemplo, ele se popularizou muito rápido, porque ele era uma ferramenta simples, enxuta, você entrava lá, fazia tudo. Foi feito em PHP. É a linguagem mais... Isso eu estou falando de usar no computador, né? Imagine no celular que a tela é menor, você precisa ser mais preciso ainda no uso. Você tem que ter menos complexidade e mais utilidade. Então, tudo tem que ser muito bem dosado para você não levar complexidade demais ao usuário. Então, lembrem sempre disso daqui, Nós, programadores, desenvolvedores, engenheiros, sempre tendemos a partir logo e botar a mão na massa. Isso daqui é a última coisa a ser feita. Você tem que partir para isso daqui quando você tiver o máximo de certeza possível para poder desenvolver. Antes você tem que conversar bastante, idealizar bastante e validar. Bastante, entre aspas, né? O tempo correto. Não precisa também ficar a vida toda aqui, que ele também não vai sair para lugar nenhum. Então, esse é o ciclo básico que ele recomenda lá no livro dele, Startup Enxuta. Outros detalhes que eu acho importante em termos de concepção de empresa, eu vejo muitas pessoas falam às vezes de empresa, de sociedade e às vezes não sabem nem o que estão fazendo. Eu já vi, por exemplo, sócios desfazerem sociedade porque um ficou chateado com o outro sócio porque ele trabalhava e o outro sócio não trabalhava e isso sempre dava problema, dava intriga, dava confusão e tal. Então, eu coloquei isso daqui para separar exatamente o que é cada coisa e para que não haja confusão na hora que se vocês um dia vierem a ter uma empresa média ou grande, vocês não terem confusão com relação a isso. Prolabore é a remuneração que o sócio ganha, o dono da empresa ganha, se ele trabalha na empresa. Trocando em miúdos, é o salário do dono. Se o dono trabalha lá, o dono da padaria trabalha na padaria dele, ele vai receber prolabore, que ele vai definir quanto é. Então, o dinheiro da empresa não é o dinheiro do dono. O dinheiro da empresa é da empresa. E se o dono vai retirar aquele dinheiro de alguma maneira, aquilo tem que ser acordado antes entre todos os donos. Se só tem um dono, ótimo, ele decide tudo sozinho. Mas se não tem, como geralmente uma startup não tem, vai ter 2, 3, 4. Então, prolabore
é para o dono que trabalha. Se ele trabalha na empresa, ele tem prolabore. Quanto vai ser isso? Aí vocês têm que discutir e acordar qual seria o melhor. Se você fosse um programador, fosse trabalhar no mercado, ia ganhar quanto? 3, 2 mil, 4 mil, 5 mil? É mais ou menos isso que você tem que botar no prolabore, de acordo com a função que aquele sócio exerce. Lucro é a diferença de receita e despesa. Lucro não é o que o sócio embolsa porque a empresa ganhou. Não, lucro é da empresa. É a diferença entre receita e despesa. A empresa lucrou aquele ano, aquele mês X. Dividendo é o percentual do lucro que o sócio vai embolsar por ele ser sócio, por ele ser dono, por ele ter corrido o risco de abrir aquela empresa. Não porque ele trabalhou. Percebam a diferença. Dividendo não é remuneração de trabalho, é remuneração do risco do investimento. Você pode ter um sócio, 3 de vocês aqui se juntaram, formaram startup. Eduardo viu que era um ótimo negócio, ele não tinha tempo de trabalhar, mas ele queria investir naquilo. Ele pegou um dinheiro, ele pegou $1 milhão e comprou, sei lá, 70% da empresa de vocês. Mas, $1 milhão. $1 milhão. Então, e manteve o comando com vocês. Ah, não. Os 3 aí continuam comandando. Eu só sou dono de 70%, mas não vou trabalhar aí. Vocês tomam decisões, vocês fazem as coisas todas. Então, quando a empresa tiver lucro e quando os 4, porque Eduardo também é dono, decidirem pagar dividendos, 70% desses dividendos vão para o Eduardo, porque ele colocou 70% do valor na empresa. Ele tem 70% da empresa em nome dele. Então, ele não vai ganhar R$1 de prolabore, mas ele vai ganhar 70% dos dividendos, não dos lucros. Perceba que vocês podem acordar, ó Eduardo, esse ano aqui, ninguém vai tirar dividendo, vamos pegar o lucro todo e reinvestir na empresa. Acontece. Vocês sabem quem é Warren Buffett? Warren Buffett, acho que é esse o nome dele. É um dos maiores investidores do mundo, um dos caras que mais ganham dinheiro com investimento. Ele chegou a dizer que empresa que paga dividendo é porque não sabe o que fazer com o dinheiro do investidor. Ele não é a favor de pagar altos dividendos, percentuais pequenos, 5%, 3% do lucro. Então ele acha que sempre o dinheiro tem que ser reinvestido na empresa para que ela cresça mais e mais e o dono ganhe com a venda da empresa e não com os dividendos. Mas cada um tem sua estratégia. Então isso aqui é importante para vocês saberem onde tudo se encaixa. Então você pode ter sócio investidor e sócio trabalhador. Eu estou chamando aqui de sócio trabalhador, mas é o sócio que está ali no dia a dia. Então, o dividendo é para todos os sócios. É partido, não em partes iguais, mas em partes percentuais de quem cada um tem o quê. Vamos imaginar, se Eduardo tem 70% nessa empresa aí, porque ele pagou $1 milhão, os outros 3, vamos supor, um tem 10%, o outro tem 5% e o outro tem 15%. Então, os dividendos vão ser divididos proporcionalmente a essas relações aí de propriedade. Então, 70% vai para Eduardo, 5% vai para um, 15% para o outro e 10% para o outro. Então, o dividendo vai remunerar todos os sócios. Mas o prolabore só vai remunerar o sócio que trabalha. Então, se vocês montarem uma empresa, fizerem uma divisão lá de tarefas ou não, vocês não podem entrar nesse campo minado aqui, dessa briguinha de mas eu trabalho, ele não trabalha, por que ele tem que ganhar, eu não tenho que ganhar? Vocês têm que sentar antes e definir isso daqui. Quanto vai ser o prolabore? Quem vai trabalhar? Quem não vai trabalhar? Quando for pagar dividendo, quanto vai ser do lucro? Metade? Todo? Nenhum? Então tudo isso tem que ser acordado antes para que o sonho de vocês, né, a empresa de vocês não acabe antes da hora. Então, depois que isso daqui está acertado, não tem como ter briga. Até porque a briga pode nem partir de vocês, pode partir até de parentes de fora. Você está sempre lá trabalhando, fulano é seu sócio, não trabalha, ganha também, que confusão é essa? Você está sendo roubado. Então, cuidado com essa briguinha aí. Então, outro detalhe importante é a questão do plano de negócios. Essa parte aqui não envolve só a questão de software. Qualquer tipo de empresa é recomendado que se faça o plano de negócios e o modelo de negócios para a empresa. Então, o plano de negócio é um documento no site do Sebrae, vocês encontram fácil, aqui tem um link também
não sei nem para onde ele está apontando, acho que é para a internet, no site do Sebrae. Então, quando vocês pegarem esse material aí, só clicar aí que ele vai para lá. Então lá você vai ter uma planilha em Excel que o Sebrae disponibiliza, que você pode preencher, e aí você vai ter o seu plano de negócio. Ele vai te ajudar